Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos chegando já ao final de mais uma semana. E durante toda esta semana, com toda certeza, a Sagrada Liturgia nos tem alertado, nos tem orientado, nos tem direcionado no sentido de fazermos a vontade de Deus. Esse é o objetivo da Sagrada Liturgia. Os textos bíblicos que lemos continuamente, diariamente, ininterruptamente, eles não têm outra finalidade senão levar-nos a obedecer o querer de Deus, a vontade de Deus, o projeto de Deus para a nossa vida, para a humanidade. Ler as Escrituras. Ler as Escrituras. Conhecer as Escrituras. Estudá-las. Para não mudar de vida. Para não transformar esse conhecimento em atos. Isso é inominável. Isso é insustentável. Não produz nada de bom na sociedade. E o cristianismo, embora no início de sua história ele tenha sido qualificado como uma seita, um movimento pequeno, mas aquele movimento pequeno, diante do mundo de então, era o fermento que iria e que poderia e que tinha e que tem a capacidade de levedar toda a massa. O fermento da mensagem cristã tinha esse poder e tem esse poder. Não devemos sequer dizer tem esse poder. Ele continua atual. Ele continua com toda a sua propriedade de produzir essa capilarização em um mundo, em uma humanidade tão grande, necessitada de rumos, necessitada de horizontes, necessitada de sonhos sólidos, necessitada de atitudes concretas. E hoje não é diferente. Hoje nos deparamos com um episódio que nos faz prender a respiração ou, a partir de então, respirar com suavidade, com tranquilidade, de sermos pessoas melhores, porque nos deparamos com Jesus Cristo, solucionando um problema que até então não tinha solução. Nos deparamos com Jesus Cristo agindo de forma sobrenatural em uma situação que, de certo modo, também era sobrenatural. Era algo que estava para além das probabilidades de soluções humanas. Então, quando nos deparamos com esse germe do cristianismo, esse movimento que começou tão pequeno, que começou lá na gruta, na estrebaria, na manjedoura, quando ele tem poder de solucionar um problema como este que veremos hoje, começamos então a dizer com toda a certeza, com toda a convicção: Jesus
é a solução da minha vida. Jesus é a solução dos meus problemas. Jesus é o meu refúgio, é o meu socorro bem presente na hora das angústias, na hora das tribulações, nos momentos de indecisões. Ele está comigo, Ele é o meu tudo, Ele não me abandona, Ele provê os meios, as condições necessárias para que eu possa chegar, para que possamos chegar a outra margem. Ele acalma as tempestades, Ele é a embarcação perfeita, Ele é o meu norte, Ele é a minha direção, Ele é a minha bússola, Ele é o meu comandante, Ele é aquele que está à minha frente, Ele é aquele que diz o caminho que devo trilhar, onde devo colocar meus pés. Isto aqui é um fato, queridos. Todavia, embora Deus seja isso tudo, e Jesus é a encarnação desse Deus Todo-Poderoso, de forma visível, de forma palpável, de forma tocável, as coisas não acontecem em passe de mágica. Tudo isso que Deus faz e pode fazer, e coisas grandes vindas da parte de Deus ainda estão por vir, estão por acontecer. Por que estão por acontecer? Missionário, Deus já não realizou tudo de grande na história? O Antigo Testamento fala de coisas, prodígios extraordinários. Jesus disse: quem crê em mim fará obras maiores. Eu afirmo para você, meu irmão, minha irmã, que inclusive nós, que pregamos a palavra de Deus, que anunciamos Jesus Cristo, somos hipócritas. Não cremos em Deus de verdade. Não cremos em Deus de verdade. Meu irmão e minha irmã, se crêssemos apenas neste Novo Testamento, nos 4 evangelhos, ou apenas em um dos 4 evangelhos que falam sobre Jesus Cristo, se colocássemos em prática apenas o que está escrito nos 4 evangelhos, o que Jesus trouxe para nós, as lições que ele nos deu, de amor, de perdão, de misericórdia, de doação, de entrega. Se vivermos apenas um dos 4 evangelhos que nos falam a respeito de Jesus Cristo, de verdade, nossa sociedade seria outra. Eu seria um ser humano diferente. Minha família seria diferente. Minha cidade, meu estado, minha nação seria diferente. Mas o problema é que não cremos. Somos hipócritas. Somos cristãos fingidos. Somos pessoas que não temos um compromisso autêntico com Deus. Sim, estou falando para mim também. Não estou lhe apontando o dedo, queridos. Somos pessoas dissimuladas. Somos pessoas que não temos a fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Somos vacilantes. Somos vacilantes. Não queremos fazer a nossa parte. A gente crê, nós cremos que Deus é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele não apenas abre o mar para que o seu povo chegue a outra margem, ele acalma a tempestade,
Ele é o Senhor onipotente de tudo. Nós sabemos e pregamos isso com tanta convicção, levamos as pessoas às lágrimas, levamos as pessoas ao êxtase, levamos as pessoas aos arrebatamentos. Todavia, não fazemos a nossa parte. Quando chega na hora de fazer a vontade do Pai que está nos céus, tropeçamos, caímos, falhamos, porque estamos na dimensão do discurso. Já disse que o discurso não é o critério para avaliar o falso e o verdadeiro profeta. Não tem como avaliar, queridos. Porque se tem alguém que faz um discurso excelente, é o falso profeta. Até melhor que o verdadeiro profeta. E isto é sério. Então é necessário que saiamos da dimensão do Senhor, Senhor, para a dimensão daquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Precisamos ter esta convicção. Deus é todo-poderoso. Aquilo que começou tão pequeno, que começou numa manjedoura, que começou sendo perseguido e perseguido de morte, tornou-se a solução dos problemas do mundo. Jesus tem a solução para a minha vida. Jesus é a solução para a minha história. Jesus é a solução para os meus traumas. Jesus é a solução para os meus vazios, dos quais não pouco estou e estamos cheios. Jesus é a solução para a minha empresa. Jesus é a solução para a minha família. Jesus é a solução para a minha cidade. Jesus é a solução para o mundo. Mas não basta que saibamos que Ele é a solução. Ele tudo pode. Sobretudo se o nosso crer for um crer autêntico, realizar-se-á aquilo que Ele disse e repito. Farão coisas maiores. Coisas maiores acontecerão. Coisas maiores vocês verão. Mas essas coisas não acontecem porque não cremos de verdade. E não cremos de verdade porque não fazemos a nossa parte. Há deveres que devemos fazer, porque se descurados, se não feitos, Deus não vai realizar a sua grande obra. Já vimos nestas leituras, durante toda essa semana e tantas outras, que Deus sempre realiza a sua obra através de pessoas que Ele escolhe para aquela obra, para aquela missão. E é aqui que está o grande desafio. Permanecermos na santidade de Deus, no querer de Deus, no propósito de Deus, naquilo para o que Deus nos chamou, naquilo para o que Deus nos designou. Aqui está a grande dificuldade. Deus, Ele sempre realiza as suas obras através de pessoas que Ele escolheu para aquela finalidade. Isto é um fato. O que estamos fazendo? Estamos permanecendo? Permanecendo naquele chamado, permanecendo naquele primeiro amor, permanecendo naquele primeiro encontro, permanecendo naquela comunhão filial e fiducial, aquele que nos chamou, aquela missão para a qual Deus nos chamou. Ela não está nos deixando já muito de nariz empinado? Ela não está nos deixando já muito de cabeça erguida? Já não começamos a ser reconhecidos?
não mais como aquela pessoa incorporada naquela missão que Deus e para a qual Deus nos chamou? Será que agora a conotação que é dada à nossa pessoa já não é diferente? Não estamos nos afastando daquele ponto primitivo, onde o nosso compromisso era com Deus, era glorificar, exaltar e adorar o nome dele e não o nosso nome? Permanecemos querendo que a glória e a honra sejam a ele e não a nós? Ou já começamos a inverter a situação? Não a ele, mas a minha glória. Então Deus, ele sempre escolhe pessoas para realizar a sua e as suas obras. E Deus quer me escolher. Deus quer escolher você. Deus conta com todos. Ninguém é indispensável. Ninguém está fora do projeto de Deus. Deus não quer apenas que sejamos acolhidos e adotados como seus filhos. Deus quer que cada um dos seus filhos seja o reflexo, o seu reflexo, o reflexo do Pai. É pouco demais saber que eu sou filho de Deus, eu sou acolhido por Deus como filho? É até indigno de alguém que se diga filho, filha de Deus, não testemunhá-lo, não propagar, não disseminar essa filiação divina que através do filho se tornou filho. É indigno da minha parte ser adotado no filho como filho de Deus. Eclesialmente, pelo sacramento do batismo, os sacramentos da iniciação cristã. Se não vivo a minha parte. Repetindo, Deus quer fazer coisas estrondosas. O mundo ainda não viu o que Deus quer fazer. Por que que o mundo ainda não viu? Porque nós cristãos somos incoerentes, não cremos, não obedecemos, estamos cheios das nossas reticências, estamos cheios das nossas hipocrisias, estamos cheios dos nossos processos de significações e de fantasias que não permitem com que Deus realize as suas grandes obras. Mas quando nos voltarmos a Deus de verdade, sendo coerentes com o ser cristão, com a filiação divina que dizemos ter, veremos coisas extraordinárias, veremos coisas tremendas, porque o Deus deste mundo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que dá a última carta, não é Satanás, o Deus deste mundo, mas é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Satanás não cria nada. O que Satanás faz é destruir as obras de Deus, é desmistificá-lo. É transformar, é ridicularizar as coisas santas de Deus. Só quem tem o poder de criar é Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, quando nos voltarmos a Deus de verdade, veremos o agir de Deus no mundo, na face da terra. Será que eu, a minha casa, este vilarejo onde moro, aqui nos recantos mais inóspitos do Brasil, Deus não quer me escolher este lugar
para ser aquele germe, para ser aquele fermento que quer fermentar o mundo. Então é necessário que nesse lugar onde moro, onde estou, eu queira ser este germe, eu queira fazer a vontade de Deus de verdade. Porque se isto acontecer na minha vida, o melhor de Deus vai acontecer. É o que podemos ver nesta leitura. É o que podemos ver nesta leitura. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero ficar limpo. Jesus estava falando com um leproso. Jesus estava falando com um homem que não tinha solução para o seu problema. Mas esse homem foi ao encontro de Jesus. Esse homem decidiu ir ao encontro de Jesus e suplicar, e pedir, e clamar, ajoelhado: se queres, tu tens o poder de me purificar. Se tens, tu tens, se podes, tu tens o poder de me purificar. Se queres, tu tens o poder de me purificar. É palavra de convicção. É palavra de certeza. E isto deve ser considerado por cada um de nós. Aquele homem ajoelhou-se diante de Jesus e disse: se queres, tu tens o poder de me purificar. Qual era o problema daquele homem? Diga comigo: um problema sem solução. Diga comigo: um problema sem jeito. Diga comigo: aquele homem iria morrer leproso. Aquele homem não tinha horizonte. Aquele homem não tinha expectativa de resolver, de ter o seu problema resolvido pela medicina. Mas ele foi na direção de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: se queres, tu tens o poder de purificar-me. Foi descoberto, queridos, a solução para o problema da lepra. Aquele homem leproso, exatamente um homem leproso, exatamente um homem desenganado, exatamente um homem destinado a morrer com aquele problema, ele está dizendo para nós: tu tens o poder de me purificar. Escutemos este leproso, que hoje está dizendo para todos nós: curvem-se diante de Jesus e digam-lhe: se queres, tu tens o poder de me purificar. Aquele leproso está nos dando hoje uma lição extraordinária. Uma lição que o povo de Israel, sabendo que Deus tinha a solução para todos os seus problemas,
não o valorizou como deveria. Qual foi a consequência? O rei preso. O rei preso. Seus 2 filhos foram mortos na sua presença. Após os seus 2 filhos serem mortos, ele teve os olhos furados, vazados. Ou seja, o rei quis que aquela fosse a última imagem que o rei de Israel pudesse ter visualmente. A última imagem. Depois disso, ele foi amarrado por grilhões de bronze e foi levado prisioneiro para a Babilônia. Quantas lepras, quantos exílios, quantas situações de morte temos vivido. Quantas situações. Hoje, queridos irmãos e queridas irmãs, escutemos aquele leproso que prostrou-se diante de Jesus e disse: tu tens o poder de solucionar o meu problema. Tu tens o poder de purificar-me. Tu tens a palavra da vida eterna. Tu tens a solução que o mundo busca. E uma solução que não é temporária, uma solução que não volta e que não provoca um problema maior. Tu és a solução das soluções. E eu quero dissolver-me em ti. Eu quero mergulhar em ti, porque sei, Jesus Cristo, que tu és a solução da minha história para esta vida e para a eternidade. Amém, amém,